Olá, pessoal. Neste vídeo, eu vou mostrar como salvar uma cópia de um banco de dados geográficos para enviar para uma outra pessoa e como essa pessoa ela pode restaurar esse banco no próprio computador dela, tá? Então, esse processo ele é feito em duas etapas. Primeiro, nós vamos fazer uma cópia do banco, tá? E em seguida, nós vamos restaurar essa cópia, tá? Simulando aí que seria um outro computador, ok? Bom, então aqui eu tenho o pgadmin, né, para manipular o meu SGBD PostgreSQL, no caso estou usando a versão 17, e poderia também checar nessa versão, né, usando esse comando aqui, select espaço version, então quando eu executo, ele fala que eu estou usando a versão 17.2, tá? No caso aqui, rodando sobre o sistema operacional Windows 64 bits. E também, esse banco que eu quero enviar para essa pessoa, no caso é esse banco BDG1 aqui. E ele é um banco de dados geográficos, porque eu tenho aqui a extensão do PostGIS instalada. Então, eu posso checar aqui essa extensão, a versão dessa extensão. Então, estou usando aqui a 362, tá? E essa versão aqui do pgadmin que eu estou usando é a versão 9.3. Bom, então, fazendo essa análise inicial, né, de quais as versões eu estou usando, nós vamos fazer o processo, a primeira parte, que é a etapa de salvar, digamos assim, o banco de dados, tá? Que nós chamamos aí de fazer um backup. Bom, então, vamos imaginar que eu queira enviar esse banco de dados aqui a alguém, tá? Então, como que nós vamos fazer esse processo? Para fazer o backup do banco de dados, nós vamos clicar com o botão direito em cima do banco, escolher a opção backup. Nesse momento aqui, nós precisamos configurar esse backup. Então, aqui tem algumas coisas importantes para nós. O primeiro é o nome do arquivo, né, onde esse banco vai ser salvo. Então, vamos imaginar aqui, eu vou navegar pela minha pasta e vou colocar aqui BDG1, vou chamar aqui de backup, tá? Ou cópia, tá? Talvez fique melhor. Então, nesse momento, eu vou dar um nome para esse arquivo. E aí eu preciso, no segundo momento, utilizar o formato desse backup. Então aqui, ó, em Save as Type, ó, ele me dá algumas opções, salvar como SQL, salvar como ponto .backup, tá? Então eu vou marcar aqui ponto .backup, ok? Então nesse caso eu vou dar um Save, e aí aqui, então veja, ó, eu estou salvando um arquivo com esse nome, ponto .backup, tá? E aqui embaixo, nessa segunda opção, ele diz para mim escolher, né, esse formato desse backup, tá? Então eu recomendo vocês usarem esse formato custom aqui, ó, porque ele pode funcionar com mais facilidade depois, tá? Mas vocês podem testar outros formatos e verificar, ok? Mas por enquanto eu vou manter como custom aqui. Então nesse momento eu vou clicar no botão backup aqui, tá? Então ele está fazendo o backup dos objetos. O que está acontecendo aqui? É nesse momento que, olha, veja que ele já terminou, tá? Mas o que aconteceu nesse processo aqui? O pgadmin, ele está criando, né, o arquivo com o nome que eu pedi, contendo a estrutura do banco, as tabelas que esse banco tem. Então, eu não disse para vocês antes, ó, mas esse é um banco que tem 8 tabelas. Veja que eu tenho aqui tabelas geográficas, né? Então, eu tenho as tabelas, os dados nas tabelas, as geometrias, tá? Então, aqui eu tenho raster, eu tenho polígono, eu tenho linha, eu tenho ponto, tá? Então, ele está criando o arquivo contendo essas características aqui, tá bom? Então, esse arquivo, ele está salvo aqui no meu banco, na pasta, né, do meu computador, tá? Então, eu posso visualizar, tá? Esse arquivo, então, aqui. Então veja que esse arquivo foi criado aqui, ok? Pois bem, então agora nós vamos enviar, né, esse material para alguém, por exemplo. Então você pode mandar esse banco por e-mail, você pode colocar no Drive, enfim, ou disponibilizar esse banco no seu repositório do GitHub para que essa pessoa ela acesse esse banco, ok? Então vamos imaginar agora que essa pessoa, ela de alguma maneira, ela recebeu esse banco e ela precisa abrir, digamos assim, esse banco no computador dela.
Bom, então, como que funciona esse processo, tá? Nós não chamamos de abrir o banco de dados, nós chamamos de restaurar o banco, tá? Então, o primeiro requisito aí é que essa pessoa, né, que vai receber esse banco, não necessariamente ela precisa ter a mesma versão do SGBD que eu estou usando, a mesma versão do PGAdmin, tá? E nem mesmo a mesma versão do PostGIS, tá? Geralmente vai funcionar aí se você trabalhar numa versão anterior, numa versão posterior, tá? Bom, então em termos de requisitos não vai gerar muito problema. Então, a primeira etapa que eu vou precisar fazer nesse momento de restauração, então, quer dizer, eu recebi esse banco de alguém e eu quero trabalhar com esse banco, então eu preciso aqui, conectado ao meu SGBD, eu vou criar um novo banco de dados, tá? Então, eu preciso criar, né, um banco de dados vazio. Então, aqui eu preciso dar um nome para esse banco, eu vou chamar ele de BDG1 underline restaura, tá? Só para dizer aí que, para mudar, né, ficar com um nome diferente do BDG1 que eu tenho aqui, tá? Então eu vou, nesse momento, criar esse banco, tá? Como eu sei que ele é um banco de dados geográfico, para evitar qualquer problema, eu já vou instalar aqui a extensão do PostGIS, tá? Nesse banco de dados vazio, ok? Porque eu sei que o banco de dados que eu recebi é um banco de dados geográficos, tá? Então, o processo de restauração ele é muito simples. Você vai aqui clicar no banco que você quer que receba os dados que você tem, né? E vai agora escolher a opção Restore aqui, ó. E nesse momento ele vai pedir que você indique qual é o formato que você está recebendo esse banco. Então, lembra que anteriormente nós fizemos o backup com o formato custom, então aqui eu não preciso alterar. E eu vou apenas escolher aonde que esse banco ele está armazenado, tá? Então, eu vou apenas lá na minha pasta dizer, olha, esse banco está nesse endereço aqui, ok? Então, nesse momento, nós selecionamos o banco de dados e vamos dar um restore aqui. Então, ele vai iniciar o processo. Então, o que está acontecendo aqui? Veja que ele já completou e com sucesso, tá? Então, sempre que der tudo certo, vai estar verde aqui essas caixinhas. Se der algum problema, vai estar em vermelho. Então, mas o que aconteceu aqui nesse processo? Significa que o Postgres, ele automaticamente recuperou todas as, né, recriou, né, todas as tabelas, inseriu todos os dados nessas tabelas e também as geometrias, tá? E isso a gente pode se certificar, né, dando um refresh aqui nesse banco, olhando aqui em esquemas, tabelas, a gente vai observar que eu tenho aqui todas as tabelas criadas, tá? Então eu posso, por exemplo, vir aqui em quadras, aqui em script, selecionar as quadras que estão representadas aí nesse arquivo, né? Então aqui ele escreve o script para mim e aqui eu tenho os dados, tá? Então veja que esses dados foram, essas tabelas foram adequadamente criadas, os dados foram adequadamente inseridos nessas tabelas e eu tenho as geometrias, né? Então eu posso ver a geometria aqui desses dados, ok? Então, esse banco, em outras palavras, ele foi restaurado, né, e está pronto aí para ser usado nas tarefas, tá? Então, nesse vídeo, nós aprendemos a criar, né, o backup de um banco de dados geográfico. Nós aprendemos que podemos enviar esse dado para outra pessoa e ensinamos como acontece o processo de restauração do banco em outro computador, ok? Então, isso é um procedimento muito útil para compartilhar, né, base de dados entre projetos, né, ou mesmo a situação de pesquisas, tá, com esse tipo de dado. Ok, pessoal? Então, é isso.